Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal. Vamos meditar a poderosa Palavra de Deus. Roda a vinheta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar percebeu que Jesus não tinha subido com seus discípulos no último barco que lá se encontrava, mas que os discípulos tinham partido sozinhos. Entretanto, outros barcos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido pão, depois de o Senhor ter pronunciado a ação de graças. Quando, pois, a multidão percebeu que nem Jesus e nem seus discípulos estavam aí, entraram nos barcos e foram a Cafarnaum à procura de Jesus. Encontrando-o no outro lado, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade vos digo, estais me procurando, não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes saciados. Trabalhai não pelo alimento que perece, mas pelo alimento que permanece para a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este Deus Pai o marcou com seu selo. Perguntaram então: que devemos fazer para praticar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que creais naquele que ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje ele nos traz o reencontro de Jesus com a multidão de 5.000 homens em Cafarnaum. Jesus havia multiplicado os pães e os peixes e dado de alimento para aqueles homens, sem contar mulheres e crianças. E depois disso, Jesus despede a multidão. Ele vai ao encontro dos apóstolos, dos discípulos, andando sobre as águas. E depois que ele faz isso, no dia seguinte, ao amanhecer, a multidão percebeu que Jesus não tinha subido com os discípulos, mas que os discípulos tinham subido sozinhos. Entretanto, outros barcos chegaram de Tiberíades, aonde Jesus tinha dado de comer o pão depois de ele ter abençoado e dado graças. Então o povo foi ao encontro de Jesus. Foram a Cafarnaum, que ali em Cafarnaum era a casa de Pedro, aonde Pedro morava. Então, quando a multidão se apresentou a Jesus, ele disse: trabalhai não pelo alimento que perece, mas pelo que dura a vida eterna. Pois o Filho do Homem vos dará esse pão que dura até a vida eterna. Porque o Pai o marcou com o seu selo. Amados irmãos e irmãs, aqui está a chave do Evangelho de hoje. Jesus nos dará o pão que nos dá a vida eterna, porque ele tem o selo do Pai. O pão da vida eterna é o seu corpo e seu sangue como alimento para nós. Nós sabemos isso. Mas que selo é esse do qual Jesus está falando aqui no Evangelho? O selo do qual Jesus fala é o selo do Espírito Santo.
Jesus é selado com o Espírito Santo. Quando ele foi batizado nas águas do Jordão, o Espírito Santo repousou sobre Jesus e a voz do Pai fez-se ouvir: Eis meu Filho muito amado, no qual tenho meu pleno agrado. Amados irmãos e irmãs, o selo do qual Jesus foi selado para nos oferecer a salvação através da sua morte e cruz, da sua ressurreição e da instituição do seu corpo e seu sangue como alimento, é o selo do Espírito Santo. E eu quero trazer para você aquilo que vai dizer o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 698, o selo é um símbolo próximo ao da unção. Com efeito, é Cristo que Deus Pai assinalou com seu selo. É nele também que o Pai nos marca com seu selo, por indicar o efeito indelével da unção do Espírito Santo nos sacramentos do batismo, da confirmação, da ordem, a imagem do selo, que em grego se diz sparages, tem sido utilizada em certas tradições teológicas para exprimir o caráter indelével impresso por esses três sacramentos que não podem ser reiterados. Ou seja, uma vez que nós somos marcados, uma vez que nós somos selados com o sinal do Espírito Santo, com a marca do Espírito Santo, com o selo do Espírito Santo, essa marca não é retirada jamais. Jamais nós iremos perder esse selo. Por isso, irmãos e irmãs, busque zelar pela marca e pelo selo que o Senhor tem colocado sobre mim e sobre você, que é o selo, a unção indelével do Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.